Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão aí? Espero que esteja tudo bem. Nesse período que vamos estar passando, vamos estar dando continuidade às atividades com as crianças. Hoje nós vamos falar sobre a história de Jesus Cristo. A história de Jesus é a história toda, tudo o que aconteceu na vida dele, né? Então nós vamos começar a falar do seu nascimento, né? O nascimento de Jesus está registrado aqui, ó, em Mateus 1, versículo 18 ao 25. E olha só, no versículo 21 está: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nascimento de Jesus, hein? Guarda aí. Em seguida, nós vamos estar falando de quando Jesus foi apresentado no templo. Vocês vão ver isso lá em Lucas 2, do versículo 21 ao 40. Quando ele foi apresentado no templo. E ele foi apresentado no templo com 8 dias de nascido. Era a lei da época. Em seguida, depois que ele foi apresentado no templo, ele foi crescendo, né? E lá no versículo 40 está assim, ó: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus. Então, ele foi crescendo e ele chegou aos 12 anos de idade. E sabe o que aconteceu? Vocês conhecem essa história, né? Que deixou seus pais loucos procurando por ele, depois de 3 dias que o acharam. Está lá em Lucas 2, do versículo 41 ao 52. Ele estava com 12 anos de idade. E Jesus ia crescendo. Pronto. Jesus se tornou um jovem, né? Vamos dizer assim, um quase adulto. E chegou a época do batismo dele. Ele foi batizado por quem? Primo dele, João Batista. Isso a gente vai ver lá em Mateus 3, do versículo 13 ao 17. Sabe o que mais me deixa contente com isso? É quando Deus fala assim, através, né, daquela voz linda que vem assim lá do céu, aquela voz como um trovão, e diz: este é meu filho querido que tem me dado alegria. Você tem dado alegria para os seus pais também? Espero que sim, hein? Batismo de Jesus. Olha, tudo as coisas que foram acontecendo na vida de Jesus. Jesus se batizou, logo veio o quê? A tentação. Olha que coisa, hein? Somos tentados a todo momento. Todo momento da nossa vida a gente é tentado. Mas feliz é aquele que consegue resistir à tentação. Ou seja, as coisas vêm para poder nos perturbar, mas a gente tem que falar o quê? Não. E lá, na tentação, no versículo 10, que está de Mateus 4, do 1 a 11, no 10 fala assim, ó: adore o Senhor, o seu Deus, e a só ele preste culto. Ou seja, na hora da tentação, adore o Senhor. Vai ser mais fácil para resistir. Nós vamos agora, quando ele vai chamar seus amigos, os discípulos, está em Mateus 10, do 1 ao 4. E chamando seus 12, ele deu autoridade, né, para todas as coisas, no caso que eles falam aqui, de expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades, sem contar muito mais coisas que eles viveram com Jesus, né? Foi quando ele chamou os amigos dele. Daí veio os milagres, olha que legal. Primeiro milagre de Jesus, você lembra qual que é? Quem é da turma aí sabe, ó. A multiplicação da água pro vinho. E tá lá, ó, em João 2, do 1 a 11. Né? Este é o sinal milagroso em Canaã da Galileia. Foi o primeiro que Jesus realizou. Primeiro sinal milagroso, primeiro milagre dele. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Olha que maravilha que aconteceu. E em seguida nós vamos falar agora, até esse pedaço aqui, tudo tranquilo, né? Agora vamos lá. Na nossa época agora, época de Páscoa, começa a entrada triunfal. Em Mateus 21, do 1 ao 11. Sabe o que me chama a atenção? Lá no versículo 9 diz assim, ó: a multidão que ia diante dele e os seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi,
Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A multidão. Lá no versículo 11 diz, a multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A multidão era que dizia. Daí vem a ceia. Mais um relato importante. Mateus 26, do 17 ao 35. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, ou seja, a última ceia de Jesus com seus amigos discípulos. É a última ceia dele. Orando no Getsemane. Em Mateus 26, do 36 ao 46, e aqui o que me chama a atenção, a oração dele. A minha alma está profundamente triste, minha tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Aí lá no 39. Indo a pouco adiante, prostou-se o rosto na terra e orou. Meu pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Deixa eu chegar esse aqui mais perto. Chegou a hora da prisão. Mateus 26, do 47 ao 56. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo, aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele. Prenda-no. Ou seja, com saudar com um beijo. Significa que naquela hora ali Jesus era igual a todos. Todos estavam vestidos iguais, todos estavam da mesma forma. Então não tinha como identificar quem era Jesus. Por isso que Judas marcou ele com um beijo. Por quê? Para poder identificar que aquele que era Jesus, para você ver que ele era igual a gente, igual a todos nós. No versículo 50 está assim, ó, Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Amigo. Ele chamou Judas de amigo, porque Judas era amigo dele. Ele considerava Judas como amigo. E a gente tem sido amigo de Jesus? Chegou o momento do julgamento. Em Mateus 26, do 57 ao 67. Mas no 63 estava assim. Mas Jesus permanecia em silêncio. O julgamento dele, ele permanecia em silêncio. Ele poderia dizer, eu não tenho culpa de nada disso. Não tenho culpa de nada disso. Mas tudo que eu vou fazer é por amor a eles. O silêncio dele, totalmente silêncio, foi o julgamento dele. Pedro nega. Em Mateus 26, do 69 ao 75. No 74, na parte B, diz, não conheço esse homem. Pedro disse que não conhecia ele. Lá no 75b, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Isso foi o que Jesus falou para Pedro. Isso é o que aconteceu com Pedro, depois que negou Jesus pela 3ª vez. E saindo dali, chorou amargamente. Ele se arrependeu do que ele fez. Ele teve a oportunidade de dizer, ele é meu amigo, sim. Eu estou com ele, sim. Mas ele o negou. Por isso ele saiu dali, ó, amargamente. Crucificação e morte. Em Mateus 27, do 32 ao 56. No 36 fala assim, Este é Jesus, o Filho dos judeus. Isso aqui foi um deboche que fizeram em cima da cruz de Jesus. Mandaram fazer uma placa e poder dizer para as pessoas que estavam ali, este é Jesus, este é Jesus, o Rei dos judeus. Mas lá embaixo, no versículo 54, está escrito, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Depois que eles fizeram tudo isso,
que eles crucificaram e levaram à morte de Jesus, eles foram dar conta que era Jesus de verdade. Era o Filho de Deus, era o Messias, era aquele que estava vindo para salvar o mundo. Ressurreição. Momento mais esperado. Em Mateus 28, do 1 ao 10, está escrito: o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Ele fez tudo o que ele fez por amor a cada um de nós, para poder um dia poder dizer valeu a pena. E valeu. A grande comissão, Mateus 28, do 16 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ascensão, Lucas 24, do 50 ao 53, no 51 está escrito: estando ainda a abençoá-los, eles o deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permanecia constantemente no templo, louvando a Deus. Como vocês puderam observar, aqui nós fizemos uma cruz. A cruz que representa para a gente a crucificação. Tudo que aconteceu, no caso, a ressurreição, né? Desde o nascimento dele até a ascensão. Ascensão quer dizer subida aos céus. Então ele foi elevado, ele foi para o céu. Só que ele vai voltar para nos buscar. E sabe aonde que também que a gente pode ver tudo isso daqui desde o nascimento? Olha que coisa interessante que está aqui. Em Mateus 1, do 18 ao 25. Ela dará à luz a um filho e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Mas a promessa, sabe onde que estava? Olha, a promessa, Isaías 7, no Antigo Testamento. No versículo 14 está escrito: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e chamará Emanuel, Deus conosco. Então, a história de Jesus começa no Antigo Testamento. Começa lá em Isaías. Depois vem do nascimento até a ascensão. Para quê? Para ele poder dizer simplesmente para a gente que ele nos ama. Amém? Essa é a história da vida de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Agora, para a atividade de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma história da vida de vocês em casa. Senta o papai, a mamãe, a vovó, a titia, quem estiver dentro da sua casa. Você vai fazer a história de vocês. Desde o nascimento, cada um sabe desde o nascimento ali o que aconteceu. Mas vamos buscar lá atrás como foi que surgiu a história da vida de vocês? Quem sabe transformar tudo isso num livro. Entendeu? Então que vocês possam escrever um livro da história de vocês, a da sua família, aproveitar esse momento, que tempo vocês vão ter para isso, tá bom? Então, escrevam a história de vocês, como está aqui a história de Jesus. Amém? Deus os abençoe e feliz Páscoa.